Agora o Ver Mais vai falar sobre a saúde dos pets. Muita gente não sabe, mas existem cuidados essenciais para que os bichinhos não tenham problemas na coluna e até nas articulações. Olha só que importante. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente a médica veterinária Daiana Vaz. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, boa tarde. A gente, sempre fala de cuidado com pet com vacina, com comida e esquece muitas vezes a questão da coluna e das articulações, né? Como é que pode influenciar essa questão da saúde deles? Verdade. Hoje em dia, nossos pets, os que a gente tem dentro de casa, apresentam bastante essas alterações de coluna e articulação, principalmente agora nesse tempo de frio, né? Então, a gente manifesta mais isso. Ah, é? É de variação anatômica, na verdade. Eles foram, com o tempo, reduzindo para caber na nossa vida, para caber no nosso lar. E quanto mais pequenininho, quanto menorzinho for o pet, pode ser que ele tenha mais problemas de coluna e articulação onde a gente menos espera. Ah, é verdade. E a questão, assim, eu tenho sempre uma dúvida também. Subir de escada com eles é um problema? É um problema descer. É pior que eu subir, na verdade. Escada, sofá, cama e principalmente o piso liso. Eles descem em cima do piso liso e a carga que eles colocam ali é muito maior, então, do peso deles. E pode comprometer a coluna e a articulação da coxa, do joelho, principalmente. E o que pode se fazer dentro de casa para ter um cuidado assim maior? Que eu tenho uma bem pequenininha, e tenho uma idosinha que ela já não fica só na caminha, né? Mas, por exemplo, com a menorzinha, o que daria para fazer em casa? É meio difícil de controlar, né? Eles ficam à vontade em casa, mas o que a gente tem que pensar é onde eles vão cair, onde eles costumam. Vamos colocar alguma forma de amortecer esse impacto. Um tapete fofinho, um puff, uma escadinha. Hoje em dia tem comércio para isso, né? Uma rampa para descer da cama, uma rampinha para descer do sofá. E eles usam isso quando eles vão vendo que vai ficando mais confortável. Tem uns doidinhos que já pulam direto, mas vamos pensar em colocar um tapete, então, para não escorregar tanto e não comprometer tanto problemas que às vezes já estão ali, só que estão caladinhos. Nossa, é importante. Eu sei que você separou algumas imagens, né, que você podia nos explicar. Então, a gente pode rodar a primeira? O que é essa aqui? Esse raio-x é um raio-x contrastado, a gente está vendo as vértebras do cachorrinho. É um problema muito comum que é a hérnia de disco. Tá? Então, a hérnia de disco, essa coluna tóraco-lombar, né? Essas são as vértebras torácicas do cão, e uma delas está bem apertadinha. A gente pode levantar aqui, daí a gente mostra aqui como é que tá, porque eu acho que fica mais fácil ver, né? Olha, a gente está vendo os espaços entre um e outro aqui, e olha a diferença desse espaço. O que aconteceu? Aqui, entre as vértebras, era para ter um disco que amortece o impacto. No impacto desse de descer do sofá, da cama, da escada, do degrau alto, pode apertar demais e o disco, o núcleo dele, vir parar aqui. Nossa. E aqui é onde passa a medula. É a mesma questão do adulto. Isso aqui é por descer... Às vezes o impacto. O impacto. Isso mesmo, pequenos traumas. E daí como é que percebe que o cachorrinho tem essa... Ele, às vezes, vai estar só um pinçamento ali da saída da raiz nervosa aqui da medula. Às vezes vai estar só uma dorzinha. O que você vai perceber é que ele está evitando subir da cama, está evitando subir a escada. Tá demorando muito para pensar assim antes de pular, então ele vai evitar movimentos que ele fazia antes, que era comum antes para ele. É isso que a gente percebe. Ou os mais graves até paralisam as perninhas ou as quatro patas. Nossa, vamos ver então a próxima. E essa aqui? Isso é uma ilustração daquilo que a gente falou antes, ó. Isso é a vértebra. No meio delas tem o disco e como aqui é um disco inchado, um disco que foi muito impactado, e aí ele começa a cutucar a medula que passa aqui, tá? Ele tá machucando ela, ele muitas vezes destrui o núcleo dele que vai parar aqui. É isso que causa... Comprimindo a medula e a hérnia de disco. A dor. Isso aí mesmo. tem um videozinho. Aqui já é outro problema do nosso videozinho. Essa é a Lola, minha paciente. A Lola, ela tem displasia coxofemoral. E olha o jeito que ela anda. É um andar normal ao nosso visual, né? Eu não consigo ver... já é um probleminha da articulação da coxa. A gente nota assim, a gente vê que ela rebola um pouco mais do que os outros cães. Com essa patinha aqui, né? Essa aqui mesmo, isso mesmo. Olha só. Daí isso é comum? Isso é comum e às vezes mascara um problema que a gente vai ver na outra foto, que olhando assim não parece que a Lola tem um problema já tão avançado, ó, das articulações coxofemorais dela. Essa aqui, inclusive, que é aquela
que ela tá mancando mais um pouquinho, ela saiu do lugar já. Ela tem um movimento muito exagerado que não deveria ter. Como eles são muito bonzinhos, eles são espuletas, eles são espertos, passa desapercebido. Você vai ter dicas assim de um rebolar, ou às vezes mancam uma dificuldade para levantar, para tirar a bundinha do chão. Sim. Sabe? Então, ele vai demonstrar dor de vez em quando só. O cão, ele tenta disfarçar bastante a dor pro dono. Porque, né, na verdade, ali tá no passeio, fica sempre emocionado, distraído. Isso mesmo. Então, essa aqui isso aqui desgasta, como, digamos assim, acontece com o tempo ou ele nasce já com alguma predisposição, digamos assim? Exatamente, é um defeito anatômico, então é uma predisposição já, ele nasce desenvolvendo ela. Muitos cães vão só manifestar na velhice, quando eles começam a perder musculatura. Outros já manifestam logo cedo, como a Lola, que com 1 ano de idade, menos de 1 ano de idade, já está manifestando. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para esses cães. E agora a gente pode voltar aí da questão das articulações, do que poderia, como poderia cuidar, o que é o cuidado também, o que pode acontecer? É a mesma ideia da coluna, é o impacto, a gente tem que pensar no sobrepeso também, tá? Então, imagina, eles pulam do sofá, da cama, brincam bastante, pulam no portão, fazem aquele impacto. Imagina com o sobrepeso, eles gordinhos. E muita gente gosta de ver o animal gordinho que ele tá bem cuidado, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, com o sobrepeso deles. E muitos agora, né, estão com sobrepeso também, né? Muitos pets, até a gente já viu também reportagens, foi feita até aqui em Joinville sobre o sobrepeso disso. Então tem que cuidar realmente e manter o passeio, né? O passeio realmente é sempre importante para tudo, né? Existe a hérnia de disco que a gente viu, cervical inclusive. Então a gente tem que pensar no passeio com a coleirinha de peitoral. A peitoral é melhor. É sempre melhor do que a coleira cervical, uma coleira que vai apertar mais e impactar o pescocinho deles. A gente tem que pensar e tem tratamento para isso tudo. Muitas vezes a gente não consegue a cura devido à alteração anatômica, mas existe tratamento. Tem alguns casos que precisa ser cirúrgico, outros casos fisioterapia, outros casos com medicamento, mas sempre visto com um ortopedista, um neurologista muitas vezes, tá? Quando eles chegam a paralisar. Então, sempre com um profissional adequado para indicar o tratamento correto e profissionais corretos para fazer esse tratamento também. E tem alguma raça, assim, bem rapidinho, que é mais predisposta? Umas mais, assim... Shih Tzu, Bulldogs, Pugs, os grandes portes também estão predispostos a isso, pastor alemão, labrador, o Golden. E aquele Dachshund, que é aquele, né? Aquele lá clássico, muito, aquele é clássico. Né? O Shih Tzu está ultrapassando ele, mas olha só. aquele é clássico, com certeza está no meio. Obrigada, Daiane, pelas informações, pela aula. Eu acho que muita gente que tem pet em casa, né, agora vai ficar um pouquinho mais atento também. Obrigada e boa tarde. Obrigada.